porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1,16. Ministério Pão Vivo, hoje direto ao assunto. O nosso verso de introdução, carregado de ousadia de um apóstolo que, após ter encontrado com o Senhor Jesus Cristo lá no caminho de Damasco, este homem deu o tudo de sua vida na proclamação do Evangelho. Inclusive, temos no Novo Testamento 13 e presumivelmente 14 cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo. E então, com muita ousadia, ele escreve esta carta aos Romanos, que é um verdadeiro compêndio, uma revelação profunda daquilo que é o Evangelho. O Evangelho não é uma mensagem oca, uma mensagem sem sentido, mas aqui, nesta carta, o apóstolo entra no Evangelho dentro da sua profundidade. Ele fala, por exemplo, na nossa justificação, da qual aprendemos ontem, ali no verso 1 do capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por Cristo Jesus. É claro que, lembrando do que aprendemos, esta conjunção, pois, liga ao que ele vinha falando. Lembre que ele apresentou a sua experiência pessoal, individual, o conflito entre santidade e pecado, entre pecar e não pecar. E depois de mostrar esse lado conflituoso, pessoal do pecado, aí então ele, como que num grito de desespero, ele diz: miserável homem que sou. Misericórdia, né? Que palavra desesperadora. Miserável homem que sou. Quem me fará escapar, ficar livre do corpo desta morte? Porque a gente sabe que o pecado traduz morte. E ele, então, que foi analisando ponto a ponto, ele chega ao ápice do desespero. Miserável homem que sou. Mas é lógico um desespero, uma declaração irônica, pois logo após ele afirma:
mas graças a Deus por Jesus Cristo. Aleluia. Eu disse ontem, a gente mencionou ontem que, lamentando a situação confusa do mundo religioso, hoje, com tantos ismos, tantas crenças, tantos absurdos em matéria de fé. E deuses e mais deuses que as religiões criaram através dos séculos. Mas os apóstolos foram claros, e principalmente Paulo em suas cartas, a ênfase que ele deu, que percebemos em suas cartas sobre o nome de Jesus. Note que, ao apresentar esta declaração de desespero, miserável homem que sou, ele dá o grito de vitória, graças a Deus, por Jesus Cristo. E aí, então, embora tenha a mudança de capítulo, mas esta mudança de capítulo já aprendemos que é efêmera. O que interessa é o texto. Então, ele diz: justificados, pois, isto é, ao mesmo tempo, ele sai do desespero que o pecado provoca, ele menciona a vitória. Mas a vitória em quem? A vitória em Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por Cristo Jesus. Lembre, a fé numa pessoa, a fé em alguém que é o cerne, que é a base do Evangelho. A fé em Jesus Cristo. Lembre que lá na abertura da carta, ele disse: porque não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus. Olha aí, o poder de Deus, mas para quê? O poder de Deus para a salvação. Mas salvação de quem? Você diria. Salvação, logicamente, é de quem está perdido. Mas como que este perdido seria salvo? Ou é salvo? Ele diz: para a salvação de todo aquele que crê. Olha a fé que ele vai mencionar lá no capítulo 5. Então, Jesus é a solução. Só Jesus é a solução para o nosso problema espiritual. Mas esta solução nós só encontramos em Jesus se crermos nele. A fé, lembre, quando o eunuco foi evangelizado por Filipe e ele mesmo perguntou:
quando passaram, chegaram ali, naquele rio que cruzava a estrada, ele logo lembrou do que ele tinha aprendido, do que Filipe o ensinara no Evangelho. E ele disse: eis aqui água. Quem pede que eu seja batizado? Note a pergunta. Quem impede que eu seja batizado? O pregador Filipe disse: é lícito se crês. Note a clareza, a concordância com o Romanos 1,16. É lícito se crês de todo o coração. Aleluia. E Filipe, já que ele tinha crido no Evangelho, parou o carro e desceram ambos, Filipe e o eunuco. E o eunuco foi batizado nas águas. Por quê? Porque ele creu no Evangelho. E no Evangelho fala de quem? De Jesus Cristo. Então, ele teve crédito para ser batizado nas águas, comprovando a sua fé no Evangelho, a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Então, a gente começou o vídeo e a gente termina dizendo: porque não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aleluia! Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor toque em nossas mentes, em nossos corações e quebre obstáculo, quebre incredulidade, desfaça toda obra das trevas que produz em nós dúvidas, incredulidade, confusão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu ministro sobre mim, sobre nós, aquele espírito de revelação, aquele espírito de sabedoria para compreendermos o Evangelho. Amém e amém.